Estamos aqui para mais um episódio do Mulheres de Terra. Eu sou a Amanda Damiana. Estamos aqui com a Maiara Charles e a Luciana Bezerra. Nós vamos falar hoje sobre violência doméstica, nessa semana que nós completamos 20 anos da Lei Maria da Penha. Foi uma lei que foi sancionada depois de muita luta por conta das agressões, das diversas agressões que a Maria da Penha Fernandes sofreu e da negligência do judiciário. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Olá, gente. Meu nome é Maiara Charles. Um dos temas que eu quero falar aqui hoje é sobre a importância da religião para a denúncia de violência doméstica, que a gente sabe que a religião ainda influencia muito na fala da mulher, na ação da mulher e da casa em si, e como que isso afeta negativamente em muitos casos. Olá, eu sou Luciana Bezerra e a gente vai conversar hoje um pouco sobre violência psicológica. O que tem por trás de determinadas falas, frases que podem estar disfarçadas de amor, quando na verdade tem toda uma violência psicológica em cada fala, cada frase dessa. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então, vamos falar um pouco sobre religião e a violência doméstica, que a gente sabe que são assuntos que deveriam estar separados e não estão. Muitas mulheres desistem de denunciar seus agressores porque um certo líder religioso a convenceu que aquilo ali não era o correto de fazer no momento, para não destruir uma família, para não abandonar os filhos, para não aprisionar o agressor. E muitas mulheres vivem essa agressão durante anos e anos, esperando uma mudança do agressor por conta do pastor, do padre ou de qualquer líder religioso que conseguiu convencê-la a não fazer essa denúncia. Quantas mulheres chegaram em um culto, chegaram em uma missa, uma shira, ou seja, qual culto religioso for, e chegou a falar com o líder religioso: olha, estou sendo agredida em casa, está agredindo meus filhos, está me agredindo, e ele fala o quê? Ore. Você está com pouca fé, você não está orando o suficiente. E isso, a gente como mulher defensora de direitos da mulher, aquilo magoa a gente de muitas formas. Quantos agressores eram para estar presos estão dentro da igreja? Amanda, comenta. Vamos comentar esse assunto. Eu vou tentar ser suave, mas o que a gente percebe dentro desse contexto é que a religião acoberta os agressores, né? E tem muito esse discurso das mulheres protegerem a família, né? Ora pela sua família. Como se a responsabilidade da manutenção da família fosse totalmente da mulher. E a partir do momento que ela decide acabar com aquele ciclo, não, você não pode, porque você vai estar indo contra a sua religião, ou você é de pouca fé. Deus tem um propósito na sua Deus vida. tem um propósito, você é de pouca fé, você precisa orar mais, você está orando menos, e aí quanto mais ela ora, muitas vezes, mais ela é agredida. Inclusive, tem o uso da religião como aconselhamento psicológico, né? Sim. Né? O líder religioso, ele pega o casal, ele junta o casal e dá conselhos religiosos quando é caso de polícia. É caso de delegacia. Quando eles falam que a mulher vai denunciar, ela vai destruir a família. Não é o agressor que está destruindo a família. Exatamente. É a mulher com a denúncia que vai destruir a família. E o que vocês pensam sobre isso? Então, eu acho que a gente tem determinadas, né, não vou citar aqui nomes, mas a gente tem determinadas religiões que têm esse olhar muito machista, muito centrado no homem, né, como o homem sendo o centro. E esse tipo de religião faz com que essas mulheres joga essas mulheres cada vez mais para essas relações abusivas, de várias formas, né? Elas vão se colocando muito à margem. E quantos casos a gente vê de mulheres que são agredidas há 30, 40 anos e permanecem no casamento por causa da religião, que sabem, todo mundo da igreja sabe que essa agressão acontece. Muitas vezes a mulher esconde a agressão com maquiagem, esconde a agressão com uma calça.
com uma gola Isso, pra não a gente mostrar. está falando, né, gente, do que a gente está falando de agressão física, que é a mais visual. Se a gente for pensar nos outros tipos de violência, nossa, imagina, a gente tem muito, muito mais a se falar. Isso acaba sendo uma violência psicológica, né, Amanda? Dentro da igreja. Uma coisa que eu sempre falo e gosto de repetir é que se nós mulheres estamos em qualquer espaço, em qualquer lugar que não nos coloca no mesmo nível que os homens, a gente precisa reclamar. Porque tem alguma coisa errada com esse espaço. E a religião tem muito disso, de colocar a mulher num nível sempre inferior ao do homem, né? Submissa, né? Sempre tem. Isso por si só já é uma agressão psicológica. Porque se você não tá num grau de paridade com o seu par, tá errado. Por que que você é inferior? Por que que você não tem os mesmos direitos? Inclusive, eu sou uma grande crítica, né? Algumas igrejas e algumas religiões não permitem, por exemplo, que mulheres ministrem um culto. Por quê? E quando elas ministram, eles deixam muito claro a posição dela. Que Exatamente. Ela, com outras nomenclaturas, Exatamente. né? Deixam muito claro. Estão sempre num nível abaixo dos homens. Isso tem todo, a gente não vai falar que se a gente vai ficar aqui 30 horas de podcast, mas isso tem toda uma explicação histórica, política, social, porque algumas religiões fazem isso com a mulher, né? Tem toda uma explicação aí, né? E na questão da religião, ainda é mais perigoso, porque tem toda uma justificativa espiritual. E aí, quando você mexe com a fé e com a espiritualidade, é muito difícil você quebrar isso, porque é a tua fé. E o que às vezes me deixa muito preocupada e chateada mesmo, é que muitas dessas mulheres, elas estão num momento frágil. Quando elas vão procurar o líder religioso, para elas procurarem o líder religioso, precisa estar num grau elas vão estar muito mal para ir procurar o líder religioso. E conseguem sair de lá mais culpadas. Porque, no fundo, essas mulheres sabem que eu tenho que aguentar Pelo bem da minha família. Para ela chegar o momento dela pedir uma ajuda, gente, é porque ela já está num grau muito avançado. Isso quando pede ajuda. Isso quando pede ajuda. E é isso que a Mayara falou. Elas voltam muitas vezes o quê? Mais culpada. E a gente ainda precisa fazer uma observação importante da quantidade de mulheres que nem sabem que estão sofrendo uma violência. Não sabem, Porque a gente vive em mundos tão distantes, né? Que o que é violência para mim, para outra pessoa é só a rotina dela. É só estresse. É só o modo dela viver. Modus operandi dela. E aí, como é que você coloca, né, ensina, explica para uma mulher que não tem nem o básico, que aquilo que ela está sofrendo é um tipo de violência, se ela não tem outra forma de viver que não seja aquela? Ela não conhece outra forma. A gente vive num país de múltiplas realidades, né? Às vezes, no mesmo espaço, a gente está falando aqui de religião, por exemplo, às vezes numa mesma igreja, enfim, você tem realidades ali completamente distintas. A gente vive num país muito plural. E é muito complicado quando você esbarra com mulheres que estão numa situação muito limítrofe. E aí, como que você vai falar para ela assim, sai dessa situação? Todo mundo sabe onde seu calo aperta e muitas vezes a situação dela sair é muito difícil. Não é tão fácil, eu levei um tapa, eu vou sair de casa. Não é tão fácil assim para muitas mulheres. Muitas mulheres não têm condição mínima de subsistência. Não conseguem comprar um arroz, um feijão. Isso eu não tô falando, gente, de carne, de frango. Tô falando que não tem condição financeira de comprar arroz e feijão. Porque não tem onde morar. Nem todas as mulheres têm esse apoio de pessoas próximas, como mãe, pai. Tem mulheres que são sozinhas na vida, ela e seus filhos. Muitas ali com 3, 4 filhos.
e pensa em separar e fala, mas o que que vai ser dos meus filhos? Que eu vou perder a guarda. Eu não tenho dinheiro para comprar um biscoito para eles tomarem café. Eu não tenho dinheiro, porque tem mulheres que não têm R$ 50 guardados para um café no outro dia. Porque não dá. Aí, às vezes, vai procurar uma cesta básica, consegue um aluguel social que é de R$ 500. R$ 500 hoje você não consegue uma casa na beira do rio. Você não consegue. O aluguel social de R$ 500 hoje na cidade, você não consegue achar. Absurdo. Aí eu falo, R$ 500 de aluguel social que nem é tão rápido assim de sair. Mas uma alimentação pode conseguir uma cesta básica, que a gente sabe que 3, 4 crianças, uma cesta básica não dá para uma semana. E o que ela vai fazer com o restante do mês? Exatamente. E ainda sofre aquela ameaça do marido o tempo todo. Muitas vão sair, mas vão ainda continuar com aquela ameaça. E ainda tem o medo do que os vizinhos vão falar, medo do que a família vai falar, medo do que a igreja vai falar. Então, são muitas nuances. É por que isso que é muito fácil para quem está distante dessa realidade, às vezes, julgar uma mulher que sofreu violência física, né? Que para mim, a última das violências você antes da violência física tem uma outra série, toda uma etapa. E aí, nós, enquanto sociedade, a gente julga. Ah lá, apanhou, fez um escarcéu, foi na delegacia e voltou. Tá lá, casada de novo. Por quê? O Estado não apoiou essa mulher, ele não deu suporte a ela, o suporte necessário, porque R$ 500 não é um suporte necessário para ninguém. R$ 500 hoje, Todo- mas é que gente. E tem toda uma questão psicológica por trás, que é inerente da condição social também, né? A gente está falando desse caso, mas você tem casos também de mulheres que têm uma determinada condição social. Por exemplo, no meu consultório, eu peguei já N casos assim, que sofrem violência psicológica, porque você vê que as frases, né? O que tem, o sutil que tem por trás de cada frase que ela escuta em casa, e ela não consegue sair, porque tem toda uma questão psicológica por trás. Às vezes de idade. Poxa, eu já tenho tantos anos. Quem vai me querer? Como que eu vou fazer? Onde eu vou ficar? Como é que eu vou recomeçar minha vida agora? E às vezes ela está presa numa situação tão profunda que ela passa a acreditar naquelas frases. Ela passa a acreditar quando ela escuta: você tá gorda demais, você tá feia demais, eu não vou sair com você assim. Eu ainda acho essas bem diretas. Tem algumas que são mascaradas de cuidado. Quer ver uma clássica? Eu não quero mulher minha em bar. Eu não quero mulher minha em bar. Eu não quero mulher minha conversando com outros homens. Essa é clássica, né? Ou eu não gosto daquela, eu não quero você com aquela sua amiga. Por quê? Porque ele vê aquela amiga como uma ameaça para ele. Por quê? Porque provavelmente deve ser aquela amiga que é mais acolhedora. Isso tudo travestido de um cuidado. Travestida sendo Protetor, cuidado. Quer ver uma coisa que eu pegar, assim, hoje está até um pouco melhor. Mas assim, ainda tem muitos casos. Ela não vai sozinha na consulta. Quer ver uma outra? Fica na sala de espera. E ela lá dentro. Quando não entra junto, né? Assim, O quê? Ué, comigo, eu, Luciana, eu não deixo entrar. eu já A não ser que amigas minhas que o homem entrava junto da consulta e já não foge. ela a não Porque o homem pode ver as partes íntimas da esposa dele. E proíbe homens. Às vezes nem Pois é. Quantos homens têm esse preconceito? Ah, não pode ser médico homem que vai te atender. Tem que ser médico mulher, tem que ser enfermeira mulher. E muitas vezes entra junto. Para poder fazer um preventivo, para poder fazer. lá no consultório, assim, eu sempre pergunto: você quer que ele entre? E aí, 90% das vezes não entra. Mas alguns ficam na recepção esperando. Alguns de boa, tranquilo, ok. Mas outros a gente já vai entendendo. Copo ali na copa. Exato. Gente, tem homem que acompanha a mulher, agora eu tô lembrando disso aqui, na depilação. Sim. Aí você chega lá na recepção para falar o que você quer fazer e você é obrigada a falar do lado de um homem que você não conhece,
que tá sentadinho ali esperando a esposa, ou a namorada, ou seja, Mas, Joana, a mulher não tem a liberdade nem nesses espaços que são super e femininos. os homens dando tiro nossa liberdade ainda. Gente, que dita como que ela deve se depilar. Eu tenho uma dó. Porque eu gosto assim. Eu tenho uma dó muito grande dessas mulheres, sabe? Que elas não conseguem se posicionar. E às vezes não é por falta de querer. Não, é não difícil. consegue, não tem força difícil. pra se posicionar. E é muito triste quando você vai numa depilação, o homem tá do lado e você vê que ela está incomodada. Ela não tá feliz com aquilo. Nenhuma mulher fica feliz você tá se depilando e o homem tá... Mas ela não tem força. Gente, eu acho que nós mulheres precisamos cada vez mais ter amizades femininas. Sim. Eu falo que as minhas amigas são todo o meu coração, que não tem essa. Se eu fosse casada e meu marido falasse, hoje eu sou casada, mas meu marido é super aberto a todas as minhas amizades, né, Amanda? A gente sai junto e tal. Não tem essa, porque minhas amigas são de um lado de um coração meu que eu não abro mão. Mas Sabe, isso porque se um dia eu muito se difícil. separar, quem vai ficar do meu lado são minhas amigas. Mas você sabe que isso é muito difícil. Você ter essa liberdade, ela ainda é muito cerceada. Porque nós fomos doutrinadas a ser macho-centradas, a casar, ter o marido, orbitar em torno daquele homem ali, e aquilo ali tem que nos bastar. E eu volto a falar que, né, ultimamente eu tenho falado muito sobre isso, porque é uma coisa que tem me preocupado muito, que é o percentual de mulheres desenvolvendo burnout, né, de uns tempos para cá, por conta desse excesso de atividades, né, que para mim isso também é uma violência. Você, essa sobrecarga que tem acontecido e que as mulheres estão adoecendo por conta disso. É porque a mulher tem que ser mãe, tem que ser profissional, tem que ser dona de casa, ela tem que ser tudo. E ela não pode reclamar. Ela não pode reclamar, ela não pode gritar, ela não pode falar, dar um basta. E ela vai acumulando. E isso, para mim, é muito sério. E isso a gente está falando das mulheres que ainda têm um certo grau de acesso à informação. Boa. Se a gente for pegar, né, o caso de mulheres que não têm esse acesso à informação e que não têm nem acesso a quanto de renda familiar, que não trabalham, que não sabem quanto o marido ganha, porque isso acontece muito. Gente que não sabe, não tem conta corrente. Não tem. A gente acha que isso que não existe mulheres que não têm Pix, Não, que não tem tem conta corrente. Não tem. Que para comprar qualquer coisa elas precisam que o marido dê. Isso já é uma violência. E para mim, isso já é uma... E elas não têm poder de escolha. Porque mesmo que ela não trabalhe, que ela fique só em casa e que a única renda venha do marido, ela não ter acesso a quanto ele ganha, porque ela está fazendo um trabalho de cuidado, que é super importante para sustentar o trabalho que ele faz fora de casa. Sustentar toda essa E se ela precisa pedir tudo a ele, isso já é uma forma de violência patrimonial e financeira. Porque ele vai... Porque ela não... Para quê? Porque o dinheiro que ele ganha, embora essa mulher não trabalhe, também é fruto do trabalho dela. Porque é ela quem fica em casa cuidando da vida dele para que ele possa trabalhar. Pois é. Mas isso é uma coisa, a gente que tem um determinado conhecimento, para a gente ser muito claro, né? Mas para muitas mulheres isso não é claro, gente. Você ainda escuta muitas, mas é porque eu não trabalho, é porque ele diz que eu não faço nada, porque ele diz que eu fico o dia inteiro em casa, que ele não entende por que eu tô tão cansada se eu fico o dia inteiro em casa. Gente, eu escuto isso dentro do meu consultório. Gente, E eu não trabalho só um minuto, e eu não trabalho no setor público, não. Pra gente perceber o quanto isso é sério. olha, eu já trabalhei na escala 6x1 e já fui dona de casa. 1000 vezes trabalhar na escala 6x1, tá? Do que cuidar de uma casa. 1000 vezes. Eu prefiro 5x2. Óbvio que é 5x2, 3x4, melhor. Vou contar um caso para vocês. Eu trabalhei em projeto social muito tempo. Eu trabalhava com mulheres muito, muito, muito pobres. Tipo assim, realmente a renda ser muito abaixo do nível da pobreza. E uma vez a menstruação de uma mulher desceu.
E ela virou pra mim e falou assim, Mayara, você tem algum absorvente pra me dar? Eu sempre carrego na bolsa, né? Toda mulher carrega na bolsa, eu peguei o absorvente. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, que absorvente bom. Aí eu falei assim, é normal, é simples, é absorvente, né? Absorvente simples. Ela, não, eu não uso desses. Sabe o que ela usava como absorvente? Protetor diário. Que era o que o marido comprava pra ela. Que é mais barato. Sim, mas ela tinha um problema de ovário policístico, que a menstruação dela descia muito. E ela falou comigo que ela passava humilhações de vazamento de menstruação todo mês. Mas ele falava que não tinha absorvente melhor do que aquele. E ela nunca foi no mercado com ele. Então, era o que ela achava que realmente era bom. Protetor íntimo, como absorvente. De uma mulher, você sabe, né? Com ovário policístico, a menstruação vem muito. Entendeu? Tem mulher que usa 2 absorventes, até fralda. E ela olhou, Ela não consegue sair de casa. e eu dei um absorvente noturno pra ela, ela achou aquilo coisa de outro mundo. Ainda tem mulher que defende que não deve ser distribuído absorvente gratuito, né? Não, isso é questão de saúde pública. Isso a gente fala, né? Questão de higiene mínima. Tem mulher que não tem acesso a papel higiênico à vontade. Vocês têm noção, um rolo tem que durar a semana toda. Tem mulher que não tem acesso a absorvente à vontade. Muitas vezes tem que ficar o dia todo com absorvente. Será que essa mulher que não tem acesso nem ao absorvente vai ter acesso à informação de que ela está passando por uma situação de violência doméstica? Gente, tem mulher. Isso é um tipo de violência. Claro, tem mulher que não pode escolher o que quer cozinhar. Ela é dona de casa, ela faz o serviço da casa e ela cozinha o que o marido compra. E ele escolhe o cardápio. E ele escolhe. Hoje é isso. Tem mulher que é proibida de visitar a família. Não pode visitar a família, não pode receber amigas em casa, não pode, entendeu? Como a gente, claro que a gente acha uma coisa ilógica, como assim não vai visitar a família? Mas é mais normal do que o que a gente. A gente Tipo assim, pra ir visitar a mãe tem que pedir permissão do marido. A gente está falando de coisas aqui que, de repente, quem está assistindo pode estar falando, elas estão exagerando. Não é. A gente não está. A gente não está exagerando. Isso porque a gente nem entrou no recorte racial, né? Porque se a gente entrar no recorte racial, Nossa, ou a senhora muito. Eu acho que a gente está... né, vocês, que principalmente, né, Mayara e Amanda, que estão mais dentro ainda desse universo, eu acho que a gente já avançou muito, né? Sim, mas ainda tem Em muito a política melhorar. social, em direitos, né, das mulheres. Eu acho que a gente já avançou muito, graças a Deus. Acho que é por isso que a gente está aqui, nós 3 hoje, podendo falar sobre isso abertamente. Mas a gente ainda tem muito mais para avançar. Isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto. Nós somos de uma classe, de uma situação muito privilegiada, né? E para a gente falar determinadas coisas ainda é muito mais simples do que há muitas pessoas. Então, eu acho que essa mensagem é importante deixar, né? O quanto ainda se tem para avançar. Porque às vezes as pessoas falam assim, para quê que tem que falar ainda de violência? Para que tem que falar de direito das mulheres? Então também tem que ter direito de... né? Não sei se vocês já ouviram, tem que ter então direito do homem também. Tem que ter direito da vovozinha também. As pessoas às vezes falam isso. E é muito importante, eu acho, deixar essa mensagem para as pessoas entenderem o quanto a gente avançou, sim, mas o quanto falta muito, né? Só para finalizar, a gente já está se encaminhando para o final, dizer que a Lei Maria da Penha é uma das leis, né, de proteção às mulheres mais avançadas do mundo, mas a gente precisa que ela seja eficaz e a gente não encontra esse nível de eficácia em todo o território nacional, infelizmente. Dizer que situação de emergência sempre é 190, tá? 190 direto. Ligue 190. Outra coisa muito importante que é pouco divulgado. Para você pedir uma medida protetiva, não é necessário boletim de ocorrência. A medida protetiva ela pode ser pedida sem boletim de ocorrência, sem exame de corpo de delito, ou sem qualquer outra prova, porque é de urgência. Então, é difícil vencer o medo, é difícil
pensar que como vão ficar os meus filhos, como eu vou ficar, mas como seus filhos vão ficar sem você? Porque a gente sabe que, em muitos casos, a violência doméstica começa com uma violência psicológica, que progride para um tapa, para um empurrão, e em muitos casos a gente tem visto aí que acaba em feminicídio. Então, a qualquer sinal de violência, procure ajuda. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até a próxima, gente. Beijo no coração, até a próxima. Não deixem de seguir, de curtir a gente, tá bom?